Olá, o CNJ Entrevista começa agora. Você vai acompanhar assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. O reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público tem com o autor de uma ação é chamado de precatório. Mas como eles funcionam? Como devem ser pagos? E quais as principais regras? Tem gente por aí que anda preocupada com os boletos que precisa pagar. E não é só o cidadão comum que tem dívida. As prefeituras e os governos locais, distrital e federal também têm débitos para quitar. São os chamados precatórios, dívidas relacionadas, por exemplo, a reajustes salariais e indenizações ao cidadão comum. Para traçar um horizonte concreto de pagamentos e metas mais realistas, o Congresso Nacional aprovou em dezembro de 2017 uma emenda constitucional para todos os entes que deviam precatórios até março de 2015. O objetivo é fazer com que os precatórios em todo o país sejam pagos até 2024. Na opinião deste advogado especialista em direito administrativo e trabalhista, o regime pode ajudar a colocar os precatórios em dia. Me parece uma forma válida de tentar resolver o problema, até porque muitas pessoas preferem realmente abrir mão para poder receber antes, né? E até um incentivo para que haja o pagamento por parte dos governos, mas eu entendo que deve ser uma coisa com um foco específico, que é regularizar todos esses precatórios até 2024. Além de decidir se o ente tem ou não que pagar um pedido de precatório, são os tribunais que coordenam tanto a arrecadação do dinheiro para esse fim, quanto a quitação. E ai da prefeitura ou governo que não abrir o bolso e se recusar a pagar as dívidas. O dinheiro pode ser sequestrado pelo juiz. Para organizar os pagamentos até 2024, juízes de todo o Brasil se reúnem periodicamente com prefeitos e governadores para tratar dos recursos destinados aos precatórios. Hoje, por exemplo, o governo do Distrito Federal tem 13 mil precatórios para pagar e está quitando os do ano de 2002, segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Recentemente foi homologado o plano de pagamento do Distrito Federal e o ente se comprometeu a pagar o valor de 500 milhões este ano, que corresponde a cerca de 2% da sua receita corrente líquida. É o percentual considerado, no momento, suficiente para o pagamento de todo o débito de precatórios até 2024. Comprometer os serviços públicos, né? Eles têm essa obrigação e, por isso, todo ano eles apresentam um plano anual de pagamento, que é submetido à avaliação do tribunal, para verificar se esses depósitos mensais eles serão realmente suficientes para quitar o débito. Então, todo ano há uma revisão, há uma análise do estoque da dívida, a perspectiva de crescimento. Então, é um cálculo que não é simples, mas que tem que ser feito. O pagamento dos precatórios obedece a uma ordem cronológica, mas idosos, pessoas com doença grave ou deficiência têm prioridade. Existe a possibilidade de receber o dinheiro mais rápido, fazendo uma conciliação. Nesse caso, a pessoa abre mão de até 40% do valor atualizado a que teria direito. O ente ele oferece um desconto no pagamento para acelerar essa fila, né, de débitos, de credores, mas em compensação, e assim ele consegue reduzir a dívida. Isso é bom para o ente devedor, e para o credor torna-se mais rápido o recebimento do crédito. Seu Washington é professor de matemática e ganhou uma gratificação da rede pública do DF em 1996. 12 anos depois, perdeu grande parte dessa bonificação e entrou na justiça para reaver o direito conquistado. A decisão favorável ao professor veio 4 anos depois, mas ele não conseguiu receber todo o valor retroativo, porque existe um teto para o pagamento de precatórios. O restante ficou pendente e agora surgiu uma nova possibilidade de negociação com o governo do DF. Para aderir à conciliação, seu Washington resolveu abrir mão de 16 mil reais para ter logo dinheiro na conta. Eu estou com 72 anos. Eu tenho que esperar 10 anos para receber o montante que eles faltam me pagar. E aí eu fiquei desesperado. Foi quando apareceu essa de pagar com deságio de 40% os montantes que estavam no precatório lá do fórum. Para aperfeiçoar a gestão de precatórios nos tribunais do país, o CNJ instituiu um Fórum Nacional de Precatórios, o FONAPREC.
E quem fala sobre essa frente de trabalho é o conselheiro Luciano Frota. Olá, conselheiro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui de novo na TV Justiça. Primeiramente, por favor, explica pra gente o que é um Fórum Nacional de Precatórios. O FONAPREC é um fórum constituído pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012, que é composto por um Comitê Nacional de Precatórios e os comitês estaduais de precatórios. Esse FONAPREC ele é conduzido pelo Comitê Nacional dos Precatórios, que são constituídos por representantes de diversos segmentos dos ramos da justiça e que lidam especificamente com a gestão dos precatórios, que é conduzida pelos tribunais de justiça nos estados. O papel principal do Comitê Nacional de Precatórios do FONAPREC é apresentar ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais estudos relacionados com a questão dos precatórios, bem como propostas de resolução e atuar também na elaboração de pareceres sobre questões que são trazidas ao Conselho para balizar o entendimento dos conselheiros e balizar o entendimento do próprio plenário do Conselho Nacional de Justiça em relação às questões atinentes aos precatórios judiciais. O Fórum parece que andou meio inativo por um tempo e agora está voltando com força total, com uma força-tarefa, é isso? Um grupo de trabalho? O FONAPREC ele foi constituído em 2012. Houve um período de 2015, 2016, por aí, que ele foi desativado, mas agora na gestão do ministro Dias Toffoli, ele decidiu reativar o FONAPREC. E por uma razão assim muito simples. O FONAPREC ele exerce um papel muito importante no auxílio aos tribunais nessa questão da gestão dos precatórios. O CNJ tem uma resolução, que é uma resolução ainda de 2010, que é a resolução 115, que depois dela nós tivemos várias decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive com reconhecimento de inconstitucionalidade de emendas constitucionais que vieram antes de 2010, a emenda constitucional de 2009, por exemplo, e a emenda 30, e nós tivemos mais duas emendas constitucionais posteriores à edição que não estão contempladas nessa resolução, que é a emenda 94 de 2016 e a emenda 99 de 2017. Então, assim, há um vazio aí que precisa ser preenchido. E há uma necessidade do Conselho Nacional de Justiça atuar mais perto dos tribunais para auxiliar nessa gestão dos precatórios. A gente volta já já com o Luciano Frota, conselheiro do CNJ. Não saia daí. O CNJ Entrevista está de volta. Hoje o nosso assunto é a gestão de precatórios no país. Eu continuo a conversa com o Luciano Frota, conselheiro do CNJ. Esse trabalho tem sido desenvolvido junto aos estados, que o senhor estava comentando. É um trabalho importante de acompanhamento, de monitoramento dos pagamentos. Como é que é a efetividade dessa... A grande questão é nós termos um entendimento mais central, não é nem centralizado, mas um entendimento mais pacificado em relação às questões atinentes à gestão dos precatórios. Porque são questões muito delicadas, muito difíceis, é um problema que o Poder Judiciário enfrenta, que os credores dos entes públicos enfrentam, e a gente precisa dar uma solução para isso, principalmente auxiliando os tribunais na gestão do regime especial, sobretudo, que é esse regime que admite o parcelamento das dívidas dos estados e municípios daqueles que estavam com precatórios vencidos até 25 de março de 2015. E o que o comitê, o fórum, pode fazer para ajudar os tribunais? A nossa tarefa é muito de gestão desses precatórios que estão já em mora. O papel maior, claro, que vai caber aos estados no saneamento das suas dívidas com os precatórios. Mas nós podemos atuar proativamente, por exemplo, na questão da regulamentação em relação às verbas orçamentárias que podem ser disponibilizadas para que os tribunais, para que os entes federados possam quitar os precatórios. Hoje você tem, pelas emendas constitucionais mais recentes, a possibilidade de pagamento desses precatórios não apenas por meio do parcelamento, mas você pode estimular os acordos diretos entre devedores e entes devedores com deságio, desde que observada a ordem de preferência. A gente tem como regulamentar a questão da compensação
daqueles credores junto ao poder público que tenham dívidas tributárias inscritas na dívida ativa até 25 de março de 2015, elas podem ser compensadas por decisão do próprio Supremo e pelas emendas constitucionais mais recentes. A questão da utilização de depósitos judiciais e administrativos pelos entes devedores, naqueles processos em que eles fazem parte, e também em outros, dependendo do percentual, para que isso auxilie também como orçamento complementar na quitação dos precatórios. Enfim, você tem uma gama de possibilidades que podem ser regulamentadas. Já há uma regulamentação mínima na Constituição, nas ADCTs, mas que o CNJ tem um papel importante nessa regulamentação, porque é ele que faz, através dos tribunais, que fazem a gestão dos precatórios, e isso pode auxiliar na quitação dos precatórios. E essa demanda, né, essa necessidade surgiu dos próprios tribunais? Essa questão é tão séria que isso pode levar à responsabilização dos presidentes de tribunais, que de fato se revelem lenientes na questão do cumprimento do pagamento, na liberação dos valores decorrentes dos precatórios. E é mais séria ainda porque ela pode apenar os gestores públicos por crime por improbidade administrativa, inseri-los nas infrações relativas à lei de responsabilidade fiscal. Então, isso hoje, a partir desse regime especial instituído pela emenda 94 e pela emenda 99, há uma responsabilização ou seja, o Brasil está começando a levar muito a sério essa questão das dívidas judiciais dos precatórios, porque elas comprometem o endividamento dos estados e municípios. Então isso tem que ser bem talhado, tem que ser bem conduzido, tanto pelo Poder Judiciário, na gestão dos precatórios, como pelos estados, na hora que eles anualmente apresentam os seus planos de pagamento, que precisam ser planos de pagamentos que permitam quitar esses precatórios até o final do regime especial, que é 2024. Conselheiro, o senhor falou que 2024 é o prazo para se regular, né, o pagamento dos precatórios. O senhor acredita que em 2024 vai se encerrar o fórum, o comitê, o trabalho continua? Não, o Comitê Nacional dos Precatórios, o 2024 é o prazo dos precatórios em mora, né? Daqueles entes, as dívidas, daqueles entes federados que estavam com precatórios vencidos em 25 de março de 2015 e que tiveram a faculdade de aderir a esse regime especial. Mas o regime ordinário continua, ou seja, a gente acaba o regime especial, que é esse regime de parcelamento dos precatórios em mora, se Deus quiser, né? É minha esperança, mas a gente vai continuar também no acompanhamento do regime ordinário, que ou seja, para entrar tudo no ciclo normal. Precatórios expedidos até 1º de julho, nos 18 meses seguintes, ou seja, até o final do ano seguinte, ele tem que ser pago. Se a gente chegar lá, as coisas vão ser muito mais fáceis, o Brasil vai ser um país de muito mais estruturado financeiramente, com mais confiança da sociedade em relação ao poder público, enfim, só teremos a ganhar. E o comitê continuará, se Deus quiser, também depois disso, porque o regime ordinário também precisa de uma atenção especial para que ele não necessite, para que não seja preciso que tenhamos novos regimes especiais no futuro. E qual que é a palavra de ordem do fórum, dos tribunais, dos comitês? A palavra de ordem é liquidar o regime especial até 2024. Trabalhar dentro do que for possível com os recursos orçamentários que a Constituição prevê para que os entes federados em mora liquidem as suas dívidas até 2024. Essa é a palavra de ordem que nós temos no comitê. O CNJ Entrevista termina aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição inédita. Muito obrigada pela audiência e até o próximo CNJ Entrevista.